3, 2. Estamos começando mais um episódio de Psicancelada. Eu sou a Loren. Eu sou a Lê. E eu sou a Camila. E hoje a gente vai falar, a pergunta que vai nortear o nosso episódio é: terapia eterna para todos? E a gente quis fazer essa provocação também infame, né? Igual todas as outras. Que, assim, a gente se pergunta, né? Se existe uma frase disseminada por muitos psicólogos e até por pacientes que se beneficiaram da terapia de algum modo. E aí eles dizem, né? Todo mundo deveria fazer terapia. Porque, por exemplo, eu me beneficiei da terapia, então eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Ou os próprios psicólogos, considerando seus próprios interesses também, claro. Tipo, porque você acredita muito no seu trabalho, você enfim, quer oferecer uma coisa boa, então você vai e fala, todo mundo deveria fazer terapia. E, então, esse é o primeiro aspecto, né? Se todos deveriam fazer. E o segundo aspecto é quanto tempo deveria durar um processo terapêutico. Acho que essa é uma questão muito importante até para leigos. Eu não sei quem vai estar aí do outro lado nos ouvindo, assim, mas é muito comum que quem tenha tratamentos da psicanálise, por exemplo, eu mesma já dei o meu exemplo, que eu fiquei por 9 anos com uma mesma psicanalista. Então, assim, é normal que os tratamentos... É normal, sei lá o que é normal, mas aí, enfim... Vamos discutir a normalidade. O normal e o patológico. Tá bom, parei. Mas aí, o quanto a duração do processo é que, assim, quanto tempo dura um processo? Deve durar? Deve ser para sempre? E aí também dizem, tipo, as questões se renovam, então você vai precisar renovar enfim, tem vários paradigmas que olham para isso. Então, acho que a gente pode quebrar a nossa conversa em 2 momentos. Vamos começar falando, e aí, terapia é para todos? Quem começa? Eu acho que não é. Não é nem eterna, nem para todos. Fim do episódio. Nem eterna, nem para todos. Cancela o episódio. Essa é a minha opinião. Essa é a resposta, pronto. Eu também não, mas acho. É sério. Vamos discorrer sobre isso, não é para todos. Acabou. Não. Sim, mas assim, a resposta curta, que é difícil, né? A resposta curta é que não. Sim, nem eterno, nem para Nem todos. eterna, nem para todos. Muito menos eterna do que para todos, se fosse para escolher. Se tivesse que escolher... Se tivesse que escolher... Uma para falar assim. Tipo, vamos defender uma, então tá. Sim, não, mas eu acho que não. E... O que faz alguém procurar a terapia? Eu acho que a gente tem que partir daí. Qual que é o motivo que levaria alguém a procurar a terapia? Porque também a gente acha que, você vai procurar a terapia quando você está muito mal. Não necessariamente. Eu posso procurar a terapia porque eu preciso saber se caso eu compro uma bicicleta. É válido. Ou se eu tenho um transtorno, se eu estou depressiva, não consigo sair da cama, enfim. Mas em que momentos a gente não deve procurar uma terapia? Olha que difícil. Tá. Sendo colocado o questionamento, assim, você deixa a gente meio em xeque, né? Você coloca em xeque a nossa hipótese de que nós três, acho que por algumas crenças que a gente vai desenrolar aqui, a gente acha que não é para todos, mas no sentido de que não é obrigatória para todos. Nem necessária. Nem necessária, mas pode ser benéfica dependendo de muitos, assim, com muitos poréns aí, talvez seja benéfica para alguém que, então, assim, não diria que ela é contraindicada. Quando a terapia é contraindicada? Então, é meio eu acho que a gente tem que colocar... São coisas diferentes, né? A terapia é para todos? Ela pode ser benéfica para todos? Sim. Mas ela é necessária para todos? Eu acho que a questão é justamente essa. Todo mundo pode fazer terapia. Mas todo mundo precisa? Mas não é todo mundo que precisa fazer, exato. Sim, eu acho que tem uma divisão bem didática. Eu vi alguém falando sobre isso e agora não vou me lembrar para dar os créditos. E se alguém souber, pode comentar aí. Mas que separando, assim, em 3 públicos diferentes. Uns que precisam fortemente, outros que, assim, a indicação é que faça, se a gente for pensar no espectro, né? E a outra é que é o grupo que, assim, muito pouco provavelmente precise, eventualmente, vez ou outra, para resolver uma questão pontual. Então, o primeiro grupo, que é o que de pessoas que têm, de fato, algum transtorno psicológico. Então, a pessoa que é a mesma coisa de que, sei lá, alguém que está com quebrou a perna, precisa necessariamente que você vá para um ortopedista para que ele te instrua, te opere, sei lá o que um ortopedista vai ter que fazer no caso da sua perna quebrada. Sim. Então, se existe uma psicopatologia, aí sim é relevante que você faça tratamento com um psicoterapeuta e muito bem treinado. Acho que primeiro a gente pode falar da ótica do cliente, talvez, porque depois a gente fala dos terapeutas. Mas, assim, o cliente buscando uma psicoterapia, se ele tem o diagnóstico... Só que aí também tem uma questão. Como ele vai saber que ele tem... Como ele vai saber se ele tem o diagnóstico se ele ainda não foi num profissional da saúde mental? Então, mas aí que tá. Ele tem um problema. Porque a gente confunde, e é um assunto que, inclusive, a gente pode falar. Eu sempre tenho as ideias na hora que não é, né?
sobre remissão. Quando a gente fala eu tenho remissão total do meu transtorno. Isso significa, por exemplo, vamos pegar numa desregulação emocional. Borderline, que é o assunto que eu sempre falo, né? Remissão total dos seus sintomas significa que você ainda pode ter algumas características? Sim, isso não é um problema ativo na sua vida. Ou seja, eu tenho uma sensibilidade aumentada. Ok, isso não me traz problema. Isso ainda é um sintoma? O que é um sintoma, né? A coisa está te incomodando, por isso que é legal pensar. Por que a gente chama de transtorno? Óbvio, ele transtorna alguma coisa, né? Sim. Então, se você não tem alguma coisa que está te transtornando, um problema que você não consegue resolver com as suas ferramentas próprias, aí você pensa, eu preciso de alguém para me ajudar, né? Da mesma forma que eu tenho uma dor no dente, pode ser que, sei lá, tenha alguma coisa presa no meu dente, eu arranco, beleza. Pode ser que eu precise de um dentista. Eu acho que é um pouco isso. Qual é o sintoma que te leva para uma terapia, né? Sim, eu acho que se a gente estivesse falando para leigos, a gente tem que olhar para 3 coisas, que é frequência, intensidade e o nível do Prejuízo. o prejuízo que Funcional. o prejuízo funcional que esse sintoma traz para sua vida. Sim. Então, assim, frequência. Quantas vezes, vamos pegar a ansiedade, né, que é um exemplo, né, da doença do século. Sim. Nós, quando a gente teve que sentar aqui e fazer o podcast, gera um aumento. Existe uma situação que é estressora para nós e a gente aumentou o nosso nível de ansiedade. Sim. Ela foi paralisante, né? E quantas A vezes... gente deixou de ser funcional por isso, a gente Exatamente. cancelou, a gente deixou de vir, por exemplo. Não. Ser cancelada? Né? Vocês cancelam a gente, o contrário ainda não aconteceu. Então, frequência... Intensidade. Então, a ansiedade, por exemplo. Você sente ansiedade antes de uma entrevista de emprego. Sente ansiedade antes de pegar um caso de um paciente novo. Tudo isso é esperado e explicado de acordo com o seu contexto. Agora, quando a ansiedade acontece com uma frequência muito grande, em situações que teoricamente, não são proporcionais, né? O nível da sua emoção com o nível do estímulo, aí você começa a prestar atenção nisso. Então, ansiedade... Frequência, intensidade. Frequência, intensidade e prejuízo. Prejuízo. Então, o prejuízo que a gente já falou, mais ou menos, que não paralisou a gente. Então, quanto você relata que isso é ruim na sua vida? Eu vou dar um exemplo. Bom, se bem que eu gostaria de tratar isso. Mas fazendo uma autorrevelação aqui. Eu tenho misofonia. Mas, assim, dos problemas que eu olho na terapia, nem chegou para... Explica para o público o que é a misofonia. Na verdade, não é um diagnóstico formal. Então, se você pegar o DSM, não vai estar. Se pegar CID, não vai estar. E até questionado isso, né? Mas não sei se existe quem defenda que a misofonia seja regulamentada. Regulamente a misofonia. Categorizada nos manuais psicopatológicos, mas ela é uma aversão, informalmente, assim, ela é uma aversão muito, muito grande a barulhos, a sons específicos. Cada pessoa manifesta de uma forma, então tem sons específicos, por exemplo, mastigação. Elas duas têm dó, porque assim, elas não podem comer uma maçã Os livremente. sucrilhos, nada crocante O meu perto de Lauren. sucrilhos é péssimo. Né? Os sucrilhos são péssimos. Então, assim, rolou isso. Sempre rola. Foi difícil essa crocância. E aí o que me dá, né? É muita raiva, assim, e eu amo as pessoas que estão comendo perto de mim, tipo, ok, mas assim, nesse momento, aquele som me dá um negócio físico, assim, tipo, uma tensão muscular forte, tipo, eu já chorei por causa disso no cinema, por exemplo, a pessoa comendo pipoca atrás de mim, eu tenho que levar fone. E, assim, é um negócio chato, mas eu não vou parar minha vida pra, sei lá... Minha irmã... Bom, e é familiar. Eu não sei se tem uma história de se é genético ou não. Mas as minhas irmãs têm também. E a gente ficou... Uma delas já foi buscar... Existe tipo, um instituto de tratamento de misofonia em São Paulo, inclusive. Eita. Então, assim, já foi um incômodo suficiente na vida dela, a ponto dela ir buscar tratamento. Mas... Por que eu desenvolvi isso? Porque você não precisa, você não quer buscar um tratamento. Isso. Então, assim... Se um sofrimento não estiver atrapalhando o seu dia... Você tem um sintoma que não atrapalha seu dia a dia a ponto de você mobilizar para resolver, também ok. Quem decide o quanto isso está te atrapalhando, a funcionalidade é o próprio paciente. Normalmente, as pessoas que estão em volta também, né? Vamos supor que você mora comigo e eu como só sucrilhos. Uns exemplos ótimos, né? Talvez eu falasse pra você, o nosso relacionamento é impossível, porque eu vou comer os sucrilhos, você quer me bater, isso não tá legal, né? Todos os dias, essa violência, tá? Enfim, aí ok. Mas o ponto é, você também tem direito de querer tratar uma ansiedade que não te atrapalha o suficiente. Sim, e aí a gente entra no segundo grupo. Eu não quero mobilizar, mas aqui, só pra gente fechar o raciocínio dos 3 grupinhos de pessoa que eu vi essa pessoa comentando. Então, a primeira são portadores do transtorno. A segunda, aliás...
Não, a segunda é que não tem um diagnóstico formal, mas que tem uma autoeficácia baixa. Uhum. Então, a pessoa tem dificuldade de resolução de problemas, dificuldade de lidar com as próprias coisas na vida dela. E o último grupo é que tem uma alta autoeficácia, mas que eventualmente possa querer, por exemplo, eu tenho fobia de... Se bem que fobia é um diagnóstico, eu ia falar fobia de agulha. Mas, enfim, eu tenho um problema no meu casamento, que tá me incomodando muito. Uma coisa decisão, muito pontual. Uma coisa pontual, ela vai entrar na terapia, sair e tal. Então, esse grupo é o que não necessariamente precisa. Sim. O grupo do meio, provavelmente muito se beneficiaria, porque se tem essa dificuldade de tomada de decisão, de gestão dos problemas e tudo. E aí, o que eu queria não corrigir, mas acrescentar nessa divisão, né, é que no primeiro grupinho são só as pessoas que têm um transtorno fechado. Mas quando a gente está falando em psicodiagnóstico, a gente pensa no espectro, né? Então, a pessoa pode ter o transtorno fechadinho, traços, que é no meio, e ela pode não ter o sintoma. Então, a gente entende muito mais como um contínuo do que um preto no branco. Né? Então, às vezes a pessoa tem muitos traços, tem um sofrimento muito significativo por conta daquilo, mas se você pegar o manual de fato, ela não vai ser... Não fecha todos os não critérios fecha todos os critérios. formalizar. Não vai ser um caso de livro de psicopatologia redondinho, mas ela se beneficiaria muito da psicoterapia. Então, eu acho que ela também se encaixa no primeiro grupo. Sim. Dá pra gente pensar, assim, nesses... Estamos dividindo em grupos. Ok. Eu gosto de problematizar, né? Eu acho Problematiza os grupos. Não é problematizar os grupos. É que, assim, eu penso que, às vezes, as pessoas que estão no grupo do não precisam procuram psicoterapia pelo motivo errado. É aquela galera que acha que a psicoterapia é um lugar de desabafo. Quer me conhecer ou não? Também. E não deixa de ser um lugar de desabafo, mas se você pega um profissional... Olha só, né? Se você pega um profissional que trabalha com tratamentos, principalmente se for baseado em evidência, enfim, e você recebe um paciente que você vê que o cara ali, ele tá indo bem. O que você fala para ele, né? E aí, talvez a gente misture e costure com o terapia é para sempre. Porque, assim, eu tenho um paciente que procurou a psicoterapia por um problema no casamento. O problema pontual foi resolvido. E aí, o cara quer continuar comigo, né? Ah, não, eu quero continuar me conhece conhecendo. alguém que só tenha um problema? Então, mas aí que tá. O que o profissional deve fazer, né? Porque existe muito isso. Ah, não, todas as semanas os problemas se reciclam. Sim, mas as estratégias para você Exato. continuar lidando com os problemas, elas já meio tem? que continuam iguais. Exatamente. Os problemas vão continuar acontecendo e vindo. Então, né? e Mas aí se eu acho que você- é isso. Se você tá mais habilidoso, tá mais Exatamente. assertivo, você vai saber lidar com os problemas de qualquer natureza. Exato. Só que aí, assim, claro, na vida acontece algo, às vezes, muito agudo, uma perda, né? Um acidente de carro, alguma coisa assim. E aí, óbvio, essa pessoa volta, não é porque ela teve alta, Sim. resolveu um problema Acabou. e, não, agora você já está Você não né, pode. Né? terapeutizada, não pode falamos voltar. em cura em saúde mental, nunca. Exato. Então, assim. Só que eu acho que o que eu tô querendo dizer é que talvez a gente passe a mensagem errada. Não é que, assim, você é muito bom na sua vida, você não pode fazer psicoterapia. É o contrário. Ninguém deve ter a arrogância de dizer, ah, não, todo mundo tem que fazer terapia. Ah, sim, entendi. Sim. Isso eu acho que é o problema. Não é, eu não tenho problemas graves, mas eu quero fazer um processo psicoterapêutico. Beleza. Sim. Às vezes a pessoa quer fazer uma transição de carreira. Às vezes a pessoa precisa tomar uma decisão, se muda de cidade para aceitar um emprego em outro lugar e me ajude a raciocinar como é que eu faço Exatamente. para ver se isso é uma boa saída ou não. Até né? Enfim. porque, para a pessoa que tem uma vida que está indo super bem, uma pessoa que tem uma autoeficácia boa, a transição de carreira pode ser um problema muito estressor. Claro. E aí, quem tem um transtorno psiquiátrico invalidante, não, paralisante, olha para isso e pensa, nossa, eu queria que meu problema fosse uma transição de carreira. Mas a gente também não pode colocar na balança que o seu problema é maior que o do outro. Não, o nosso maior problema é o problema que é seu. Mas, enfim, eu me perdi. Era isso. Essa questão do contrário. O contrário que eu acho que é o problema. Né? A gente tentar vender a ideia que todo mundo Isso. precisa fazer Eu terapia. acho que a nossa crítica é o verbo do precisar, porque... na Ninguém verdade... precisa nada, né? Quer dizer, tem gente que precisa. Então, o primeiro Aí que tá. grupo. O primeiro grupo. Que são pessoas que, de fato, estão Sim. debilitadas em termos comportamentais, cognitivos, estão tendo prejuízos, tanto na vida dela, tá apresentando prejuízo na vida dela e na vida de quem cerca ela, que é um pouco como você falou também, quando as pessoas que estão em volta Apontam, né? notam isso. E mais também, aí o segundo grupo que se beneficiaria porque a autoeficácia é baixa. Então, é um negócio mais de perfil do que da presença ou não do transtorno, né? Obrigada, produção. Mas eu acho também que outra coisa que eu escuto muito, que eu acho super errado, tipo, mas precisa fazer terapia para autoconhecimento. Sim. É a única forma que uma pessoa tem de se conhecer,
É fazendo um processo terapêutico? Eu acho que não. Ainda mais se você pega um processo terapêutico mais diretivo, que tem um protocolo. E aí? Você não vai ficar falando da sua semana. E uma outra frase também que eu acho legal da gente pegar é eu faço terapia para lidar com quem precisava fazer terapia e não faz. Bem responsável, bem... isso que eu ia falar. Indo na contramão de se Da responsabilizar pelos seus Exato. problemas. Então, assim, é muita coisa errada, né? Assim, você não faz terapia para lidar com o problema do outro, primeiro ponto. Se o outro não vai mudar, não é uma terapia sua, enfim, isso é mais um capítulo que a gente poderia trazer. Você não faz psicoterapia porque você tem que fazer... Né? Tem essa também. Você só pode namorar a pessoa que faz psicoterapia. O cara não fez terapia? Não, esse não quero. Galera, não, porra, não é assim, né? Mas sabe o que eu acho? A gente veio de um caminho em que a fazer psicoterapia... Eu não sei se vocês lembram, assim, mas quando eu era pequena... Era coisa de louco. Era coisa de louco. Eu não contava pra ninguém que eu fazia quando eu era novinha. Eu comecei muito criança, assim, a fazer terapia. Era segredão. E aí, tipo, eu tinha que ir na escola... Sei lá, tinha as amiguinhas da escola, e aí, tal horário, eu tinha minha terapia. E eu não tinha coragem de falar, agora é terapia. Eu, tipo, eu tenho médica. Eu tenho uma consulta. Sei lá, eu falava adjetivos que fossem menos estigmatizantes. Sim. E aí, isso, assim, é um grande mérito, sei lá, cultural, que veio... Acho que a pandemia... Temos que falar de pandemia, né? Não aguento mais falar de pandemia. Mas antes disso, também já vinha acontecendo o movimento vamos olhar para a saúde mental, vamos olhar para a saúde mental. Aí a pandemia trouxe, parece que esse tema ainda mais em voga. E aí agora já existe, assim, sim, todo mundo... Acho que a gente foi de um extremo para o outro, assim. A terapia é só de loucos. Não, agora a terapia... Todo mundo. E é o que a gente falou, não sei em qual episódio, já falamos disso, dessa questão de ou 8 ou 80. Não, galera, não, a vida não acontece nos extremos. Né? Sim. Então, agora todo mundo tem que fazer. Antes, ninguém podia fazer. E aí, como é que eu sei que eu preciso fazer terapia? Então, mas é que eu acho que a gente... Tipo, talvez a gente esteja tendo um tom meio crítico para uma coisa que a gente devia celebrar um pouco. Tudo bem, a gente apresentar, né, uma visão dialética do negócio. Mas eu acho que é muito bom que esteja rolando. Por um lado, apesar dele não ser verdadeiro, a gente não concordar com ele 100%, é muito melhor saírem falando por aí, todo mundo deveria fazer terapia. Se fosse escolher um cenário, né? Exato. Ou todo mundo faz ou ninguém faz, então todo mundo faz. Exato. Mas que bom que a gente não precisa lidar com isso, né? Sim. Você ia falar alguma coisa? Não sei. Ah, tá. Me perdi. Então, eu acho que a gente tem que valorizar a mudança da estigmatização dos transtornos mentais. Sim. Porque a gente via muito isso como assim, é louco, enfim, quem precisava de transtorno... Quem precisava de tratamento psiquiátrico ou psicológico, até a pessoa com vergonha de falar que toma medicação psiquiátrica. Acho que hoje em dia é mais difícil alguém não tomar medicação. Não, brincadeira, não é? Existe bastante resistência ainda com relação à medicação. Eu vejo isso na prática. No sentido assim, eu vim para terapia porque eu não quero tomar remédio. Sim. Então, tipo assim, como se fosse um passo antes, tipo, se a terapia não funcionar, eu vou tomar remédio. E aí, dá-lhe psicoeducação, né? Nossa, é verdade, isso é um bom ponto. Sim, e essa é uma discussão muito boa. Eu vi um post da Alice Xavier, que é uma psiquiatra que faz um conteúdo super legal de divulgação da psiquiatria no Instagram. E ela falou exatamente sobre isso. Quais são os perigos de você entender que, assim, eu já fiz de tudo... Tá, mas não teve jeito, então vou tomar medicação psiquiátrica. Ou o contrário. Mas isso na prática acontece muito. Eu vou tomar o remédio para depressão porque eu não quero fazer terapia, que é chato. O remédio eu tomo... É só um negocinho que você... E também outro ponto interessante é a galera que toma remédio e não precisa... Não precisa. Mas assim, sabe assim? Você vai no clínico geral... então, meu trabalho está estressante. Não, vou te dar um antidepressivozinho. Vou te dar um remedinho para você dormir de uso contínuo. Tarja preta, tranquilo. Eu não lembro agora, também tô sem referência nenhuma, mas enfim, talvez seja errado o dado, mas eu lembro de ter visto alguma coisa do tipo, uma das especialidades médicas que mais prescrevia antidepressivo era a ginecologista. Então, eu acredito. Pelas mulheres irem... A mulher vai na menopausa, médica e fala... Se queixa, enfim. Tem alguma queixa e já... E olha que curioso, né? O que mulheres normalmente reclamam depois de uma certa idade? Falta de libido. E aí você mete um antidepressivo. Quer dizer... Porra. Não, e o profissional não estudou justamente não é uma especialidade. Não tá nem todo capacitado antidepressivo abaixa a libido, não foi o que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que alguns abaixam. E às vezes, né, o profissional tenta fazer, enfim. Sim, e eu acho que um pouco nessa linha, mas voltando, a gente estava falando de quem acha...
aquele ponto de quem acha que tentar de tudo primeiro para depois... Tudo bem que... E na DBT em específico, tem até nos livros, né? Que chega muita gente assim, tipo, eu já tentei de tudo. Sim. Já fiz... E aí, quando você vai explorar qual que é o tudo... Já fiz terapia holística, já fiz leitura de mapa astral, já fiz... Primeiro que tem isso aí no saco, mas também essa perspectiva de que primeiro fazer de tudo para depois tomar... O que a psiquiatra trazia como a visão dela, né? Fazer isso atrasa só a melhora. E muitos transtornos, quanto antes você intervém, melhor tende a ser o prognóstico. Porque senão você vai acumulando prejuízos que essa doença traz Na maioria, pra sua... né? Se não em todos. Exato. Quanto antes você procura ajuda, melhor. E é meio intuitivo também, né? Tipo, qualquer problema que você tem, quanto antes você vai tentar resolver o problema, melhor. É que eu acho que a gente quer, as pessoas procuram coisas fáceis. E a terapia não é fácil. Isso eu acho curioso. Parece que quem precisa muito não quer. E quem às vezes não precisa vai, porque, não, eu amo meu terapeuta. E a pessoa tá fazendo terapia há 15 anos e fala, enfim, da semana. E não tem problema, veja, não tem problema nenhum. Se você quer fazer terapia o resto da sua vida, cara, legal. Mas a questão é, o precisar, é o que você falou, o verbo incomoda. Eu acho que o verbo é o problema. E eu acho que entrando na duração, né, também. O objetivo da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, eu não sei se na DBT existe uma coisa expressa sobre isso, é tornar o paciente seu próprio terapeuta. A autonomia no tratamento é uma coisa vista como muito importante. O que a gente quer o tempo todo é instrumentalizar o paciente com ferramentas para que ele consiga lidar melhor com os problemas dele. Autogerenciar. Então, o sucesso da psicoterapia é alto. Isso eu acho genial. Paciente, óbvio. Que é uma coisa que, quando eu entrei na faculdade, me surpreendeu. Veja, que loucura. Por quê? Porque, na minha cabeça, quando eu entrei na faculdade, que eu não sabia nada de psicologia, né? Eu entrei porque eu queria saber, exatamente. Mas, assim, o objetivo da psicoterapia é alta. E aí você fica assim, nossa, mas as pessoas não fazem... de todas as psicoterapias. Não de todas. E deveria, porque, assim, eu vejo assim, se eu sou um bom profissional, eu quero que o meu paciente não precise de mim. Exato. Porque se meu paciente precisa de mim o resto da vida, será que, né? Tipo, não sei, não quero insinuar nada, mas assim... Já ensinou. E eu acho Já insinuando, não, mas porque, até voltando a bater na psicanálise, que é uma coisa que a gente Ixi. tende a fazer com frequência, né? Eu lembro dos professores com orgulho contarem, tipo, esse vai trazer algum caso, né? O professor clinica e dá aula na universidade. Ele vai trazer um exemplo da clínica dele. Ele, porque esse é um caso que eu atendo há 8 anos. E, tipo, com mais orgulho, né, disso. E eu não acho que, assim... Eu acho que a gente passa... Existe uma visão meio mágica do que é fazer psicoterapia. E esquece-se que é uma prestação de serviço como qualquer outra. Quando você está com dor no joelho, você vai no médico, o que você quer? Resolver a dor no joelho. Eu acho que a gente tem pouco pragmatismo quando a gente olha... Porque, o subconsciente, a subjetividade, a gente olha para construtos que as pessoas mistificam um pouco, ou é de uma seara de um nível de tanta abstração que elas não entendem que dá para mensurar progresso. E também isso é uma grande discussão na literatura, né? Tipo, dá para medir... Tem gente que acha que, assim, não dá para você usar métricas objetivas para analisar progresso de psicoterapia. A gente, claramente, é do time das que acha que sim. Foram desenvolvidos muitos anos de pesquisa para desenvolver ferramentas que são confiáveis para mensurar o quanto aqueles objetivos estão sendo atendidos ou não. O certo é que a gente faça essa avaliação a cada 2, 3 meses, não, e né? tem coisas junto com que o paciente, inclusive. Sim, tem coisas que são tão óbvias que me deixam intrigada. Não é possível mensurar progresso na psicoterapia. Gente, como não? Porra, você não conseguia falar, não conseguia sair na rua, agora você está trabalhando. Não é possível mensurar. Você parou de se cortar, você... sabe? Como que não tem como mensurar, né? Assim, isso é uma coisa que... Ok, temos métodos, mas mesmo se não tivéssemos métodos, é visível quando a coisa acontece. Sim. Então, assim, eu estou fazendo psicoterapia há vários anos, devo trocar de psicólogo? É exatamente... Se você não tem a clareza e a abertura de conversar sobre isso na sua psicoterapia... eu tenho vergonha de falar para minha terapeuta que ela não me ajuda. Na verdade, ela ficou falando da vizinha dela. Gente, isso em tantos níveis que... E é tão comum. Mas e isso que você falou do paciente ter vergonha de falar alguma coisa em relação até a criticar o psicólogo, né? Eu já tive. Já teve vergonha? Sim. Sim, eu também. Então. E até, assim, eu tendo a ter muito daquele viés do... Paciente bonzinho.
Esse é o nome fofo, né? Que é o viés do paciente bonzinho, mas o nome é Hawthorne. Que é o... Eu não sei qual... É viés de Hawthorne. Tem uma coisa antes do Hawthorne que eu não lembro. Efeito Hawthorne, exatamente. Ou nome paciente fofo. Bonzinho. Paciente bonzinho. Paciente bonzinho. E aí, o exemplo é para qualquer... Esse viés cognitivo serve para qualquer prestação de serviço. Então, para quem está escutando nosso podcast, você gostou do meu podcast? Claro, tava muito legal, a pessoa dormiu. Mas ela não quer falar que ela dormiu, né? E até acorda aí. Pra gente sair um pouco do universo da psicologia. Você vai num restaurante, o garçom sempre não, mas né, em alguns casos ele chega, e aí, tava boa a comida? Eu não tenho coragem de falar que não Alguma tava. vez na vida alguém já respondeu, não, tava péssima. Muitas vezes eu já vi acontecer, eu fico Você já viu acontecer? Eu fico chocada. Assim, mandar devolver o prato, por exemplo. Ainda que o meu esteja horrível, eu não como, pode ser que eu não volte, mas eu não reclamo também. Então, isso é um exercício de assertividade que eu tento colocar em prática. Eu já consigo sinalizar coisas. Por exemplo, gostei muito. No entanto, tiraria um pouco do sal. Eu já me sinto fodona, assim. Então, eu não acho que é certo a gente, Não é, mas é difícil. Mas eu não consigo mesmo, realmente. Sim, mas o ponto todo é o viés do efeito Hawthorne, porque a gente quer agradar, né, assim. E aí eu acho que isso, quando a gente está olhando para os pacientes em psicoterapia, é ainda mais... Eu dei esse exemplo do restaurante, a gente falou aqui do podcast, mas na clínica existe esse misticismo, talvez, de tipo, o que é... E isso vem muito da herança da psicanálise. Tô meio monotemática, mas a herança da psicanálise de que existe uma figura do analista. Eu não sei vocês, mas para mim existia muito mistério, tipo, O médico também tinha isso. Eu acho que isso hoje em dia é um pouco menor. Você vai no médico... Uma figura meio distante... E até fria. O médico não olha nos seus olhos. Cara, se eu vou no médico e ele não olha nos meus olhos, eu não volto nunca mais. Sim, eu acho que é a humanização, né? Porque o cara estudou e ele, teoricamente, ele tem que... Tem muito médico que fica irritado quando você pergunta. Eu acho isso um absurdo. Eu pergunto, o que eu tenho? Qual é o nome? Que sintoma é esse? Tem algum lugar que eu possa ler sobre isso? O cara fica puto. Meu filho... Não era seu trabalho me ajudar a entender? Eu quero que o meu paciente me pergunte, escuta, Letícia, por que você está me fazendo fazer esse RPD, esse registro de pensamento? Para quê que serve essa merda? Mas se o paciente não entende ele não por vai ele tem que fazer atividade, ele não vai engajar na atividade. Mas aí que eu acho que parte... Não é culpa do paciente. Não, de jeito nenhum. É culpa nossa que não conseguiu explicar para ele a importância daquilo. Né? Pegar essa culpa, eu acho que é muito importante. Abrindo mais um parêntese, a gente vai abrindo parênteses. É uma expressão matemática já. Espero que esteja dando para acompanhar, mas eu lembrei agora daquela ideia lá do Simon Sinek, do Comece pelo Porquê. Que vem do mundo... É um cara do mundo do empreendedorismo, assim, mas eu acho que é bem didático e se aplica... e eu até penso isso, que eu gosto muito de estudar métodos de estudo e como otimizar, como a gente pode estudar melhor e tudo. E uma das coisas que ele fala, ele não aplica para estudos, mas eu transpus esse conceito. Então, primeiro explicando o conceito. Muitas vezes, a gente quer explicar alguma coisa e a gente não começa pelo porquê dessa coisa existir. Então, vou dar o exemplo. A gente fica descrevendo... Quando a gente vende um iPhone, e a Apple é tão boa em fazer isso, ela não está te vendendo falando, a tecnologia que está aqui dentro é XYZ e o design... Tipo, você não quer saber as partes técnicas. Você quer saber por que eu tenho que ter um iPhone. E aí a propaganda vem e te convence de que você vai ser mais moderno, de que você vai mostrar uma imagem de mais... Sei lá, quais marcas... faz tempo que eu não estudo branding, não sei quais adjetivos estão associados à marca da Apple. Mas você está convencido do porquê que você precisa ter um iPhone. Em vez de você ficar descrevendo o quê, que são os atributos desse celular. Tipo, é uma tela... Se você falar o nome técnico dessa tela, não vai ser interessante e sedutor para nós. Eu quero saber que ela brilha. Olha que lindo. Eu quero saber o que ela vai fazer por mim. Exato. E a mesma coisa... E como que eu transponho isso para os estudos, né? Tipo assim, a gente sabe, precisa estudar, mas por quê que eu preciso estudar? E até para criança isso, né? Do mesmo jeito para o nosso paciente na clínica. Sim. Você tem que fazer o RPD. Por quê? E aí, eu acho que o questionar... Sim. É salutar porque, pelo menos, mostra, né, que a pessoa está interessada no processo e quanto mais ela tiver clareza de como isso pode ajudar ela, maior a chance dela se engajar nos planos de casa, que, inclusive, plano de ação. Sempre era tarefa de casa. Eu gosto mais de tarefa de casa, assim. E aí mudou justamente porque as pessoas tinham é o time das nerds, né? Eu amava a tarefa de casa. A gente fazia, assim, felizona. Tipo isso, apostila. Manda encadernar a tarefa de casa. Apostila, não. Apostila, livros. Só quem é ouvinte regular sabe por que a gente falou Vocês isso. vão começar a captar as piadas Mas internas. sabe uma clássica de
E por isso que eu acho que a gente precisa instrumentalizar muito o paciente, porque não é raro também acontecer na clínica do paciente chegar, eu tomo isso, 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 mas assim, eu não sei se é para isso, se é para aquilo. Você não perguntou para o seu psiquiatra por que ele receitou essas coisas? Eu li na bula. Eu falei, não, às vezes o que está escrito na bula, a indicação que está escrita na bula, não é indicação, né, para que exatamente aquela coisa está sendo receitada, né? Então, não, e aí eu não sei se ela vocês não já leram pergunta bula, pro mas eu sempre psiquiatra. acho que eu vou morrer, terrível. assim. Tipo, porque tá lá pra casos gravíssimos de... Não, e é assim, remédio para depressão pode causar depressão. Você nem fala, cara, que merda é essa? Pode aumentar a probabilidade de tentativa de Você suicídio. tá tomando remédio porque você tá querendo morrer. Aí o remédio fala, talvez você queira morrer. Aí você fica, bom, então hoje eu vou pular da janela. Porque assim, veja. E eu acho isso louco, porque é o movimento contrário. Ao invés de eu falar pro meu paciente, eu penso, por exemplo, no DSM, né? Porque eu já tive psiquiatras falando pra mim, não leia a bula. O que vocês acham que eu imediatamente fiz ao pegar a porra do remédio? Sugestionou. Vou ler a bula, é óbvio. Aí eu Sim. ficava apavorada e tal. É isso. Não se autodiagnostique. Ok, mas o seu paciente no consultório, é legal você mostrar pra ele e falar, então, esse carinha aqui, vamos mostrar ele de novo, ele é tão lindo, ele tá ali. A Letícia tá no Garota Propaganda da Arte Média. Aliás, não temos, como é que fala? Patrocínio. Não temos patrocínio. Olha que lindo. Eu acho ótimo, porque você pega isso com o seu paciente e fala, tá vendo esse monstro aqui, ó, vamos falar sobre ele, seu diagnóstico é tal coisa, vamos ver, você tem isso aqui, você tem isso aqui. Isso é muito, é libertador. Sim. Não existe você não fazer isso. Eu não sei A gente pode falar sobre isso. Tudo bem que a gente vai sair já um pouco do tema. Falando, mas falar sobre como existe também nas universidades, voltando, a gente faz um gancho com tudo, né? A gente reclama de tudo, né? A gente vai chamar psi reclamando. Rancorosas. Como existe um pouco essa ideia de que diagnosticar é rotular. A gente tem que fazer um capítulo disso. Acho que vai merecer um capítulo todo, mas eu acho que... Nossa, sim, eu quero muito falar sobre isso. Mas que como ajuda muitas vezes a pessoa a pensar, não sou eu, também é um problema, porque ela pode deixar de assumir responsabilidade. Então vai ter que ser episódio, porque não dá pra falar rápido sobre isso. É tão simples. Imagina você vai num, sei lá, cara, um exemplo idiota. Eu vou numa manicure e eu vou fazer minha unha. Eu vou ter um casamento e tal, e eu quero fazer minha unha. E aí eu falo pra ela, meu vestido é verde. E ela vai falar, tá, eu vou pintar sua unha. E não me diz a cor. Faz sentido? Mas, por exemplo, assim, essa questão do diagnóstico, ela é importante para dar um norte para o tratamento. Ela é importante para que a pessoa entenda que o que ela tá tratando? Alguns sintomas fazem sentido, para que ela entenda que ela não é esquisita, louca, a única do mundo, né? Que passa por aqui. Normaliza muita coisa e faz ela se sentir menos estranha e menos sozinha no mundo mesmo, né? Não sou só eu que sinto assim. Porque, às vezes, a procura ela é muito individual no sentido de que a pessoa pensa que só ela é desproporcional, só ela sofre com tal coisa. E aí, quando a gente fala, não... Tem até um nome pra isso. Existe X% da população, né? Enfim, a prevalência tal. A pessoa fala, né? Tipo, é validante demais você ter um espaço... É muito bom. Em que a profissional que tá ali na sua frente sabe que, assim... Tá tudo bem. Até para você saber, assim, eu tenho isso. Qual é o melhor tratamento? Para eu O poder que buscar. eu faço agora, Exato. né? Porque se você não sabe o que você tem, você vai cair em qualquer tratamento, entendeu? Sim. E outra coisa, ainda falando sobre as medicações, quando a pessoa vai no psiquiatra e o psiquiatra receita, e ela não pergunta nada, o psiquiatra não fala nada, enfim. E aí ela vai com essa receita, às vezes, na farmácia. E aí o remédio custa, sei lá, R$300. Ela não compra o remédio porque, às vezes, ela não tem essa condição financeira de arcar com este custo mensal, mas não foi uma coisa discutida com o psiquiatra na sessão. Então, assim, doutora, isso aqui é fundamental, tem alguma outra que eu possa, né, que seja mais barato, que possa substituir por esse, porque, se for R$300 por mês, eu não tenho como engajar nesse tratamento. Ok. E aí o psiquiatra vai fazer o quê? Não, então te vira. Não, ele vai pensar alternativas, né, que caibam no bolso desse paciente. E é a mesma coisa. E se o paciente não entende o benefício que aquilo vai trazer na vida dela, qual é a chance dele engajar? É a mesma coisa que chegar para uma pessoa que tem diabetes, não falar nada para ela e dizer, você vai ter que picar a sua barriga todo dia. Eu não vou picar. Eu também não. Para quê? Entendeu? Se eu não entendo que eu posso ter um problema gravíssimo, que eu posso ter um problema de circulação, que eu posso, sei lá, morrer, isso não vai me engajar a picar minha barriga, entendeu? Sim.
Então... E a aderência, eu acho que um dos grandes desafios da psiquiatria é justamente a aderência à tomada da medicação. E aí, se o paciente está lá, ele vai começar a tomar muitos remédios psiquiátricos, têm efeitos colaterais que são, assim, incômodos. Sim. Você vai, dos mais leves, por exemplo, você vai ficar com a boca seca, pode ser que você tenha dor de cabeça, pode ser que você tenha náusea, sei lá, cada pessoa, depende muito da medicação, depende muito da pessoa, mas estou dando exemplos gerais. Você vai ter se você não souber de que se você tolerar isso com o tempo talvez passe, que se você Qual é o benefício? Se você souber os benefícios que eles se sobrepõem a esse desafio de você ficar enfrentando efeitos colaterais horrorosos por, aliás, nossa, olha eu fazendo as pessoas cancelada. Primeiro cancelamento do dia. Esses efeitos colaterais assim tão danosos, qual é a chance? Porque parece horroroso. Esse ser horroroso eu entendo. Eu já tomei remédio psiquiátrico pra caramba e parece horroroso. Do tipo assim, eu quero morrer hoje, assim, vai. Mas, ao mesmo tempo, minha boca ficou seca. Não quero. É horroroso. Você prefere o quê, né? O que é menos pior, aí, ficar com a boca seca ou ficar com ideação? Eu preciso de um psicólogo, de um psiquiatra, de uma equipe de saúde que consiga me explicar. E pensando que a gente está falando de uma pessoa que está com um quadro de transtorno agudo, ela não vai... Tá tudo ali transtornado, como o próprio nome diz. É muito importante essa clareza. Sim. Não tem como você achar que... Porque pensa, e é uma coisa que eu estava lendo outro dia, provavelmente foi no Twitter, porque eu fico perdendo tempo nisso. Um caso de um posto de saúde onde a mãe da família colocava a pílula anticoncepcional na água das moças da família. Então, minha filha engravidou, mas eu coloco a pílula todos os dias, assim, todo mundo já toma. E isso virou um meme, como se fosse muito engraçado, porque na nossa bolha, a gente acha que é óbvio. As pessoas não sabem. Não sabem. E aí você pega um paciente e você fala pra ele, você tem um transtorno depressivo maior. O cara vai escutar isso e falar, maior? Fudeu. Cara, não, peraí. Na minha bolha é muito óbvio o que isso significa. O que é isso? É a questão das siglas. A gente vive falando. Não, porque a TCC, porque a DBT, porque o DSM. Ninguém tem obrigação de saber o que é. A gente tem que deixar legendas nos episódios. Exato. Porque, e isso também faz diferença. Porque você fica nesse lugar comum. Todo mundo tem que fazer terapia. Remédio psiquiátrico, não sei o quê. Não sei o quê. Sim. E a gente tem que pegar na mão. Porque a gente estudou. O paciente não. É tipo quando você vai, sei lá, contratar um engenheiro. O cara vai ter que me explicar tudo. Quando a gente chegou aqui no estúdio... Você quer que ele te explique tudo? Gente, eu só quero que construa as coisas. Enfim, eu quero. Sei lá, a gente chegou aqui, não, olha, você tem que ficar assim, com o microfone assim. Talvez nessa prestação de serviço, nessa a gente prefere que faça. Eu sou chata, eu quero saber de tudo. Eu sou a cliente chata. Me conte seu cálculo, eu vou questionar. Nem sei matemática. Fora. Não me conte seu cálculo, por favor. Eu tenho... Só resolve meu problema. Eu tenho reunião com contabilidade, com contador, que eu quero saber o que está acontecendo. Meu Deus, Letícia. Tipo, você paga a mensalidade para não ter que passar por isso. Exato. Aí eu ligo e falo, então, eu quero ver o que... Mas é porque você é economista, né? Então... Não, mas eu quero saber, sei lá, eu tenho curiosidade. E é muito ruim. Tem paciente que não quer saber? Ok, por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia. Agora eu tô falando de mim também. Autorrevelação. Eu não quero saber o que vai ser feito. Eu tenho muita aflição. Então, assim, se você vai fazer uma cirurgia em mim, você não me conta o que você vai fazer. Você tem um negócio no joelho. Só me fala isso. Faça. Então, também depende do paciente. Tem paciente que não quer que você pegue o DSM com ele. Sim. E olha que coisa louca. Aí né? entra a expertise clínica, né? Então. Que a gente vai ter que ter o... Eu odeio usar a palavra feeling para uma coisa que é técnica, mas acho que cabe aqui. Você vai ter a... Vamos pensar num jeito menos místico de falar feeling. Bom senso. Talvez, né? Você vai ter de que conduzir o tratamento para o transtorno que a pessoa tem, sem precisar necessariamente ficar... Quando a gente fala em PBE, a gente mas de fala acordo também... com as preferências do cliente. Exato. Quando a gente fala em PBE, qual que é uma das perninhas? Preferência do cliente. O cliente não quer saber o que vai fazer no joelho dele. Você vai falar para ele, não, mas eu tenho que dizer. Não. Enfim, acho que isso... A gente saiu do tema de novo ou é impressão minha? Acho que saiu. Saímos. Só para variar um pouquinho. Só para variar. A ampulheta já foi virada. Já foi virada. Para quem está só escutando, nós temos uma ampulheta. Ela mede 30 minutos, eu acho. De cada lado. E ela é laranja, linda, maravilhosa. E a gente vira ela, enfim. Tá no YouTube. Olha, é mais fácil. Tá, então aí, psicoterapia não é para todos, mas pode ser. E não é para sempre, mas pode ser. Mas depende. Então. Acho que a formação em psicologia te faz você responder eu sou economista e psicóloga. As Tudo duas depende. faculdades do depende, né? Enfim. Eu acho que depende do nível de gravidade da pessoa. Existem transtornos que o prognóstico é ruim.
prognóstico, a pessoa, né, esperado a pessoa piorar com o tempo. Então, talvez esta pessoa precise estar em tratamento meio Muito que bom. contínuo. Muito bom. Mas, Que são as histórias dos grupos. Pessoas que têm transtornos psiquiátricos. E aí, só que eu acho que é um pouco é importante a pessoa entender, não se diagnosticar, né? Porque às vezes ela tá só se diagnosticando, mas a pessoa que tem precisa, as outras talvez se beneficiariam e as outras podem fazer para resolução de questões mais pontuais também, né? Então é a mesma coisa, todo mundo precisa de um nutricionista? Eu acho que todo mundo precisa de um personal trainer. Todo mundo precisa, no caso do nutricionista, todo mundo precisa cuidar da alimentação. No caso do personal trainer, todo mundo precisa fazer atividade física, porque é muito bem documentada a importância de a gente se manter ativo ao longo da vida. Todo mundo precisa de um psicólogo? Todo mundo precisa cuidar da saúde mental. Nossa, arrasou. é isso. E aí- Pode acabar o episódio. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, foi isso. Sextou. E aí eu acho que cabe ao próprio paciente, óbvio, porque ele vai ter autonomia de decidir, né? Se ele precisa dessa guidance... Nossa, por que eu falo palavras em Muito inglês? gringa, muito gringa. Ele precisa de alguém guiando Sim. o processo dele, porque o psicólogo é essa figura facilitadora, né? Sim. E às vezes cabe ao psicólogo falar também, olha, eu acho que você já consegue andar com as suas próprias pernas. Sim. Ai, Letícia, Mas mostra. isso é tudo, importante. isso é muito discutido com o paciente quando a gente vai planejar a alta dele, né? Sim. No sentido assim, olha só, quando você chegou, você tinha essas e essas e essas aqui dificuldades, enfim, né? Como que você percebe que você está hoje? Porque assim, não adianta eu falar pro paciente, eu acho que você melhorou, né? Tipo, não agora é, você só vem aqui quinzenalmente, tchau. E aí a gente discute isso com ele. O que você acha, né? Você se sentiria seguro, de repente, da gente começar a espaçar as suas sessões? Vamos experimentar, né? O próximo mês a gente faz de 15 em 15. Se não der certo, você volta. Até para não deixar o paciente nervoso, né? E com aquela sensação de, meu Deus, minha psicóloga não quer mais me atender. E de mostrar para ele o quanto isso é mérito dele também. Sim. Né? No sentido assim, meu, é muito bom o que está acontecendo. Você consegue entender que isso aqui é super massa? Né? Não é de forma alguma, assim, eu querendo me livrar de você ou querendo, né? Enfim, ele tem que entender que é algo a ser comemorado, né? Não tipo, nossa, agora estou ruim, de luto porque está acabando, enfim. E não é raro acontecer o paciente piorar quando a gente tenta fazer a programação da alta dele, né? Porque tem pacientes que querem esse acompanhamento, se sentem mais seguros dessa forma, se sentem validados, enfim. Mas a gente precisa orientar, inclusive, né? O porquê dessa piora agora. Também tem a questão da... Não é saudável você depender de um profissional para existir. Ah, nossa... Não é. A hora que eu me aposento, meu paciente que está comigo há 20 anos, ele vai fazer o quê? Ele vai ligar para minha casa? E aí eu acho que volta na questão a psicoterapia é uma prestação de serviço. Ninguém termina uma obra em casa e fala pro pedreiro, volta aqui todas as semanas porque eu preciso... Só para dar uma olhadinha. Não, vai ver que se caiu o negócio. Ninguém faz isso, cara. Agora, o psicólogo a gente vê como amigão. A gente, não vejo como amigão. Às vezes eu vejo, enfim. É isso, é uma confusão, né? Porque você se apega... Gente, vamos lembrar que eu me apego às pessoas muito. A gente acaba misturando, e aqui falando também como paciente, também como alguém que enfim, tem suas questões... eu preciso daquela pessoa para existir. E isso é uma... Eu acho que até... Eu ia usar a palavra abuso, mas é forte. Eu acho que até outra palavra para abuso? Leve. Insira aqui uma palavra leve para abuso. Do profissional manter essa crença no paciente. Eu preciso de você para fazer tudo. Não. Se você precisa, eu tô errando. Claro. E aí eu acho que é um trabalho, pensando no lado do psicólogo, como ele está do lado da mesa que ele se preparou para estar ali, o paciente não tem obrigação de estar vigilante à qualidade do vínculo. Exato. É o psicólogo olhar para o vínculo o tempo inteiro e entender como esse vínculo também afeta nele. E aí eu acho que a gente entra em duas questões. O psicólogo pode não querer dar alta, seja porque é uma companhia agradável, é um paciente que, assim, você conta, sei lá, é um paciente bom de atender, você gosta dele, é um caso... Enfim, que você se identifica com a história dele por algum motivo. Enfim, eu acho que também é uma coisa que... Acho que E tem que ter episódio. Pacientes que você não necessariamente vai com a cara. Nossa, me cancelem. Acontece.
Sim, e eu acho que é humanizar também o psicólogo no sentido de que a gente pensa nos pacientes depois que eles vão embora. Sim, E a gente, muito. tipo, fica, ai, Será que fulano... Ah, sim. será que a pessoa tá... E aí a pessoa fala, tipo, no dia tal eu vou fazer X coisa. Aí chega o dia tal, você tem vontade de mandar uma mensagem. Será que ela Tipo, foi? Como é que foi a festa? Será que ele brigou com a namorada? Então, assim, a gente tem nutre esse carinho, porque, de fato, quando a gente fala em relação terapêutica, é uma relação e tem afeto. E é esperado que tenha algum Dos nível dois de lados, afeto, né? inclusive, para acontecer. Então, o psicólogo pode, por essa razão meio entre aspas... Não, nem é entre aspas. É egoísta, porque você gostou da pessoa, você quer manter ela mais tempo no seu consultório. E uma motivação mais pragmática e também egoísta, que é a questão financeira. Quanto mais tempo o paciente ficar com você, mais dinheiro, melhor. Então, assim, como o psicólogo precisa ter a clareza de que isso pode ser prejudicial para o paciente. E aí eu acho que a gente volta a falar da importância de um protocolo a ser seguido. Se eu não tenho um tratamento estruturado, quanto tempo eu vou ter que fazer? Não sei, cara. Senta aí, a gente tem que ver. E aí toda semana tem problema, pronto, então, vai ter assunto para terapia para o resto da vida. A gente segue um protocolo. Por exemplo, quando a gente fala da comportamental dialética, a gente tem os estágios. Em tese, tudo bem, você pode estar no estágio 1 e para o 2 voltar para o 1, pode ficar na sua vida inteira, ok. Mas a ideia é que a gente suba e um dia você vá. Chegue no estágio, né? Exato. 4 e, tipo, vida valiosa, né? Então... Com problemas continuando a acontecer. Querem falar desses 4 estágios? Sim. É? Você acha que quer falar dos estágios? Não sei. Estágio 1, 2, 3. A gente pode fazer um episódio só de DBT. A gente pode fazer um episódio. Mas só para não ficar muito no ar, a DBT, ela trabalha uma hierarquia, né? Então, por exemplo, Primeiro, a gente trabalha comportamentos que colocam a vida do paciente em risco. Então, ideação, tentativas de suicídio, né? O que é mais grave, comportamentos autolesivos. Tendo isso resolvido ou estabilizado, a gente vai e trata comportamentos que colocam em risco a própria terapia. Então, paciente que falta demais, que chega atrasado ou que não engaja. Enfim, inclusive comportamentos do terapeuta que podem impactar no sucesso da terapia. Que a gente pega na consultoria, né? Normalmente é na consultoria que te pegam no pulo. Aí, depois a gente vai, né, com os comportamentos que trazem risco para a qualidade de vida do paciente. Então, e aí a gente vai para o estágio 2, e aí a gente vai para o 3, e aí a gente vai para o 4. Mas existe uma hierarquia de tratamento, né? Então... E eu acho que talvez os tratamentos... Até uma coisa alimenta a outra, né? Mas como a gente está falando em psicologia baseada em evidências, quando você vai trabalhar com uma coisa científica, existe essa necessidade das coisas terem mais... uma corpo, forma... Né? Senão você... Para avaliar... E aí você fala, não, tudo bem, o cara não necessariamente vai começar no estágio 1. Só que aí o terapeuta tem que falar para ele, olha, no seu caso, você não precisa fazer um tratamento completo em DBT. Ou senão o cara tá no 2 e vai pro 1, tudo bem, não tem problema. Mas a gente sabe que existe algum caminho, né? Existe e eu acho que é também aquela coisa de que um bom terapeuta aplica o protocolo e faz ele parecer ser uma conversa. Sim. E também eu acho que é muito pouco provável um caso que você vai chegar... Por exemplo, o protocolo que a gente estuda lá no ambulatório de TCC breve para prevenção de pensamento e comportamento suicida. O que ele prevê são 12 sessões. Eu acho muito pouco provável que na clínica, tirando o contexto de pesquisa, de ambulatório, que aí tem uma forma muito mais rígida, é pouco provável que você chegue e fale, então, daqui 3 meses exatamente eu vou te dar alta. Até porque isso seria antiético, a gente não pode prometer. Exato, você não promete nada, mas eu acho que é balizar a sua prática e dar uma perspectiva para o cliente do tipo, olha, o protocolo foi estudado dessa forma. E aí, o quanto a gente vai flexibilizar e o quanto a gente vai aderir. O que a gente vai priorizar? Às vezes a gente quer mais aderência e ser mais... Tentar seguir aquilo mais rápido por algum motivo. E aí, o que vai também, talvez, te dizer... Muito do que informa tem que ser uma boa conceitualização, né? Muitas vezes a gente fala muito de protocolos, mas assim, em cima do que a gente está fazendo isso, né? De conhecer, conceitualizar o caso desse paciente de uma forma bem completa. E o paciente, a gente vai ter um direcionamento do psicólogo, que vai saber que vai ter término, vai ter fim, e o paciente também. Eu acho que isso é meio libertador também. E tem a lógica financeira que não dá para ser ignorada. Se eu sou um plano de saúde e eu vou autorizar uma psicoterapia e eu escuto assim, não, eu vou fazer uma psicoterapia, viu, plano de saúde, tempo indeterminado. Não vou cobrir. Oxi. E também... Ai, nossa, que errado. A gente pode discutir isso. É outro assunto. A questão é o seguinte, eu sou o plano de saúde.
Eu não me importo se você acha Sabe o que errado. eu acho o máximo do plano de saúde e psicoterapia? Às vezes, o paciente tem que passar por uma consulta com um clínico, médico, Ah, sim, e o clínico vai determinar quantas sessões de psicoterapia sensacional. o plano vai liberar. Muito lógico, né? Ele avalia e ele já diz quantas sessões precisa. Incrível. Aí chega o cara no teu consultório Completamente e você... desregulado. Mas, Tá. historicamente, o crescimento da PBE nos Estados Unidos, eu não sei se vocês lembram, tem muito a ver com a pressão, assim, contextual, falando de contexto, né? Tem muito a ver com a pressão dos convênios que ficavam, gente, o que é isso de Mas psicoterapia? faz sentido. Infeliz... A gente pode até falar, não, o mundo é injusto. Mas do jeito que a gente vive hoje, tá, você está se tratando pelo quê? Se eu tenho um CID, se eu tenho ali um Código Internacional de Doenças, toda doença tem, enfim, um númerozinho. Se eu tenho um CID, eu posso falar pro meu plano, ó, eu tenho esse negócio aqui. Se eu chego lá e falo, ó, eu estou triste, meu filho, vai assistir Bob Esponja, sei lá. É um fato. A gente tem que ter... Não é à toa que as coisas seguem um caminho, né? E eu acho que essa tristeza também, por exemplo, é difícil a gente mensurar sofrimento, é óbvio que quando a gente está ali na nossa clínica, o mais importante é a individualidade do sofrimento daquela pessoa. O sofrimento e a gente, que mais dói é o seu. a gente vai... É isso, exatamente. Então, a gente vai validar, a gente vai olhar para aquele caso a caso. Mas em termos institucionais, tipo, como que tem que dar um nome para um negócio que é uma tristeza, que precisa de um tratamento de fato longo? O que é só uma tristeza? Se eu falar tristeza, é uma coisa muito abstrata. Sim. Então, para a gente se organizar, assim, institucionalmente... É complicado. Tem que ter um... Tem que ter coisas Sim. que dão nome para as coisas, apesar de toda... E isso não significa que todo paciente tem diagnóstico. Na verdade, talvez... É que depende... Com que a gente trabalha com desregulação emocional, é difícil falar que não, mas tem muito paciente que não tem, que não fecha, que tem traços, que é aquilo, o cara acabou um casamento, pô, ele tá malzão. Mas não necessariamente ele tá deprimido, não necessariamente ele fecha uma depressão. Ah, mas ele tá fazendo psicoterapia, legal. Mas também tem isso, né? Não é que você precisa ter um transtorno para fazer psicoterapia, você precisa ter... Enfim, Mas pressupõe que você está num sofrimento psíquico. exato, né? mas o sofrimento, ele é tão assim, pode ser de tantos tamanhos e tá tudo bem. Pô, eu quebrei a unha do pé e quero procurar psicoterapia. Legal, ok, tá tudo bem. Se isso é para ele válido. traz um sofrimento psíquico. sim. Então, é isso. E como é que a gente mensura? Eu acho que essa questão de você precisar de um CID para passar pelo plano de saúde é um outro ponto que já abre uma discussão gigantesca também, né? Sim. Eu acho que cai muito, né? Principalmente com a questão do plano de saúde, cai muito na parte, né? Da onde vai doer no bolso do plano. Exato. E até E isso não é só com a terapia. Por exemplo, eu trabalhei muitos anos em um hospital e a última orientação era que agora o paciente, sei lá, o paciente chegou com pneumonia. Tem um protocolo de atendimento do paciente com pneumonia que ele vai ficar 2 dias entubado, vai tomar este antibiótico por um período de X dias e Quem garante que esse paciente vai passar por esse protocolo e vai melhorar? Só que, se o paciente, né, não tem melhora com esse protocolo, meio que é tipo uma acreditação, assim, você meio que perde ponto, o hospital perde ponto. Então, a equipe toda fica se esforçando para que aquele paciente melhore de fato, porque o plano pressiona isso. E se o paciente não melhora, você tem que fundamentar muito bem o porquê que você precisa de mais dias de respirador, por exemplo. Né? Enfim, por que você precisa associar outras medicações. Não é só a nossa profissão que sofre, né? Na em relação verdade, a isso. eu ia dizer que quando mexe em dinheiro, mexe com tudo. Mas o que não mexe em dinheiro, né? Nossa, 1 minuto de silêncio. Pela não conclusão sobre nada. Mas eu lembro de uma aula de psicanálise. Gente, eu não sei o que eu tô falando. Eu acho que eu saio da supervisão, aí eu fico com isso na minha cabeça, mas enfim. E eu acho legal você falar disso eventualmente, do mixed feelings da supervisão. Podemos. Pode ser um tema. E aí a professora falou que existe essa visão da psicanálise, de que assim, dura muito, mas que, na verdade, eles querem que... E aí eles olham o dinheiro como um investimento libidinal, né? Tipo, uma troca de energia... Não energia em termos místicos, mas você está investindo meio que com o erotismo, né, da psicanálise naquela coisa. Então, investindo vida, né? No sentido da vida. E que o ideal é que você gaste esse dinheiro indo ao cinema, comprando sorvete. Tipo, mas eu acho que, na prática, assim, não é isso que se dá em muitos consultórios que a gente vê. E por não ser uma psicoterapia orientada por objetivos, e também tem gente que defende que não tem que ter objetivo
na psicoterapia, né? Não sei, assim, o que você faz, mas enfim. Você chega lá e é muito mais livre, associação livre. Sim. Toda a dinâmica, né? É uma lógica completamente diferente. Mas não funciona assim na prática, porque eu acho que você fica até meio circular. Talvez para quem não tem diagnóstico, talvez para quem não tem um transtorno, seja ok. Assim, eu vou há 20 anos no terapeuta, falo da minha vida, ok. Tipo, não é danoso. Falo da minha mãe. Eu falo da minha mãe há 20 anos. Falo de como todos os meus problemas são culpa do meu pai. It's probably peanuts, né? E aí, né? Ou da minha mãe e do meu pai. E aí o terapeuta fala, tadinha. Mas agora você pega, por exemplo, um paciente que tem uma depressão crônica, que faz uma psicoterapia aleatória ou fica pulando de psicólogo para psicólogo. Pô, o cara não vai melhorar, ele não tá... Ai, lembrei de uma coisa muito... Desculpa. Não, pode falar, fala. Mas... A ampulheta está correndo, pode falar. Mas que a gente estava falando muito da perspectiva do paciente, escolher fazer, sim ou não, quando ele se beneficia. Mas quando a gente está falando aliás, terapia para todos, para sempre, qual terapia? A gente não falou sobre isso. Sim. Porque, assim, existe, de novo, esse boom de valorização do profissional da saúde mental, que ótimo. Mas tem muito profissional da saúde mental que não sabe o que está fazendo. A maioria... Não, eu estou supondo a minha estatística aqui, do meu IBGE da minha cabeça. A maioria, não? Assim, Assim. Pela amostragem que eu tive ao longo da minha vida, porra... Exato, tem muito profissional. Isso eu acho muito triste. É muito triste porque eu fico instruindo a galera, né? Cuidado com... Perdão. Produção, perdão. Eu lido muito com a questão de perguntas assim, o que eu tenho que fazer? E aí, a orientação é, procure um psicólogo. Aí a pessoa volta para mim depois de uma semana. Então, eu procurei um psicólogo, e o psicólogo falou abobrinha e chuchu, enfim. E aí você lê aquilo e fala, cara, com que cara eu vou dizer para essa pessoa? Quer dizer, como é que eu falo para alguém, e num país como o Brasil, como é que eu falo? Procura um psicólogo bom. Como é que o paciente vai saber, né? E é tantas camadas como de ele vai complexidade. saber quando necessariamente ele vai ter a condição financeira de arcar com alguém que cobra um preço, que assim... E aí também é uma crítica que fazem ao pessoal da PBE, né? Que às vezes a hora é muito mais alto, mas assim, tem mercado para isso. Então também é um dilema, mas pela ótica do paciente, às vezes ele não pode acessar. Aí tem valor social. Quanto mais protocolar a gente tem, não falando assim, 12 sessões para pneumonia, mas quanto mais você tem uma coisa protocolada, mais fácil é de você implementar no sistema público. Porque, veja, eu vou implementar um tratamento que tem começo, meio e fim. Beleza. Eu vou colocar um negócio... Tipo, o que você está fazendo, né? Esse é um dos motivos pelos quais a DBT, por exemplo, eu não vejo a DBT no SUS. Ela não é efetiva nesse sentido. É muita coisa, muito custosa, muito... Enfim. E são 3 horas por semana também, né? Então, tem que analisar essas coisas. Vamos desenvolver um protocolo para suicídio. Ok, mas assim, tem 12 sessões. E aí... Não adianta você sentar o cara e ficar, então... Às vezes você demora 2, 3 só para criar o vínculo. Exato, né? Não tem como você dar o próximo passo sem isso. Você vai fazer a anamnese super rápido, o outro que vai demorar pra caramba, e no meio da anamnese surge uma história super cabeluda. Então, assim, é muito E aí a gente fala, não, a gente não tá falando disso agora. Eu quero saber... Falando nisso, a gente... Volta pra anamnese, você fuma... Né? Falando em não falar do tema, a gente mudou de tema de novo. Mudou, mas eu quero... Você quer? Eu ia fazer uma pergunta. Então faça. O que a gente faz com o paciente que faz terapia para resolver o problema do outro? Eu adoro isso. O cara vai falar da mãe toda semana. Não da mãe, vai mudar de assunto. Eu tenho um namorado abusivo. Ai, gente, eu sou mãe. Não quero que meus filhos vão falar de mim. Tá bom. Eu tenho um namorado abusivo. Aí eu vou toda semana e falo do meu namorado. E aí a gente não pode pegar essa pessoa e fazer assim, gata, termina esse namoro, esse cara é abusivo. Sim. Isso eu acho sensacional, porque é uma coisa que às vezes dá vontade de fazer. Dá vontade. Tipo, mas a gente tem que ter um jogo de cintura para que a pessoa entenda que ela está num relacionamento abusivo. Exato. Isso não adianta a gente falar. Até porque uma pessoa que está num relacionamento abusivo, se a gente coloca isso na mesa, ela vai embora. Ela não volta nunca mais. Mas sabe que tem uma coisa muito bonita do humanismo, que eu gosto bastante Eu amo o humanismo. Eu adoro, mas eu acho ele otimista demais. Então, eu tenho minhas ressalvas. Não, otimista mesmo, no sentido de... tem um conceito de tendência atualizante. Então, parte-se do pressuposto de que está todo mundo... eu não vou saber explicar tecnicamente, porque não é a abordagem que eu estudo, mas, enfim, já estudei um pouco. Que todo mundo está inclinado a melhorar. Você tem, tipo, uma semente da melhora dentro de você. Sim. Mas a gente tem esse pressuposto na DBT é isso que eu estou pensando. Sim, que é muito parecido. Mas aí o do humanismo, que me veio à cabeça,
é que todo mundo não é que tá fazendo... O da DBT é que tá todo mundo fazendo o melhor que pode. Com as ferramentas que tem. Com as ferramentas que tem. Esse é o da DBT. E aí, a tendência atualizante é que, assim, a pessoa sabe o que é... É como se fosse uma semente. Você falou semente, é isso. Semente. É uma coisa... Eu também sinto isso do humanismo. É uma coisa mais... Como se todo mundo fosse fundamentalmente bom e inclinado à mudança. Inclinado a evoluir. A Aí vamos evolução, colocar assim, exato. Como se todo que mundo nem fosse aquela uma história da árvore. planta. Isso. Eu tô buscando sol. Inclusive, eu acho que Rogers usa exatamente essa metáfora, eu acho. Mas é essa parada. E isso é complicado. Exato. Eu não sei e o quanto adoecida uma pessoa tá pra perceber que, assim, o comportamento que ela tá fazendo não é funcional claramente. E, tipo, Porque isso é um ponto, né? A pessoa também... Normalmente, quem bate o pé que não precisa de terapia de jeito nenhum, às vezes precisa. Olha quanta... Mas, pegando a tendência atualizante, eu acho que... essa é a minha crítica, que é otimista demais. Okay. Mas, ao mesmo tempo, a beleza disso é que você tem que reconhecer que a pessoa tá ali nas condições dela, assim, e aquela é a visão dela. Não adianta você querer enfiar a goela abaixo a sua visão de mundo. Ninguém quer tá ruim. É um pouco do princípio da não interferência também, né? Um negócio nesse sentido de que, assim, você vai até um limite, mas você não quer chacoalhar o paciente, porque você, no lugar dele, é um pouco aquela história que é impossível você se pôr no... como é que é a expressão do sapato do outro? Vestir o sapato do outro. É impossível virtualmente, assim. Exceto quando tem que chacoalhar o paciente, né? Porque também tem Sim, horas em que você outros tem casos, que... sim. Aí, meu Deus, é muita... olha só quantas... Mas quando você começou a falar, né, a gente também parte do pressuposto que o paciente quer melhorar e que ele está fazendo o melhor que pode. Mas isso coloca o paciente, nós, todo mundo, numa posição muito passiva, né? Muito confortável. Tipo assim, tô fazendo tudo errado, mas é o melhor que eu posso e eu super quero melhorar, né? Essa E frase aí... me dá um faniquito por Exato. isso, assim. E por Eu isso adoro que faniquito, por isso acho que o que é a palavra terceiro do pressuposto da DBT você Não está significa fazendo que o é melhor que pode, suficiente. você quer melhorar, mas você precisa fazer melhor e você precisa se esforçar mais para mudar padrões de comportamento, pensamento. Então, assim, e aí eu acho que isso dá uma amarrada melhor. Tá. Não adianta no somente contexto querer todo, melhorar. Aquela história da mudança e da aceitação, né? Exato. A frase isolada pode gerar isso que você falou, mas quando ela tá no contexto do pacote Sim. da terapia faz sentido. Sim. Mas eu tenho, autocrítica que sou, né? Eu tenho uma frase que, assim, os insatisfeitos chegam mais longe. Então, assim, toda vez eu fico pensando isso. Tipo, se eu tivesse satisfeita com o meu desempenho aqui, por exemplo, acabou o episódio, nossa, foi ótimo. Você não precisa evoluir nada. Assim, tem muitas coisas que eu preciso melhorar na minha oratória. No próximo eu vou fazer diferente, eu vou me preparar mais, eu vou trazer um exemplo diferente, eu vou ouvir o feedback de alguém que disse que o ritmo foi X ou Y. Então, assim, eu acho que a insatisfação é boa e te leva a querer se movimentar de algum modo, né? No entanto, quando a gente lê sobre o pressuposto de todo mundo pode melhorar, tem até essa ressalva. Tem vezes que tá tudo bem. E Não melhorar? Não. Tem vezes que você não... É que assim, vamos lá, eu precisava trazer a citação. Não necessariamente esse pressuposto... Ele tem uma ressalva, eu não lembro como é que está escrito. Eu vou colocar nas notas de coisa ali do baixo. Mas assim, não necessariamente a pessoa tem que melhorar em alguma coisa sempre. É todo o contexto relevante. Então assim... Novos comportamentos têm que ser aprendidos Exato. em todos os contextos relevantes. No sentido que, assim, sei lá, eu não sei fazer café. Aí eu aprendi a fazer café, eu sei fazer café. Eu não preciso ser uma barista. Sim. Isso que você falou, eu acho que depende muito do lugar, do contexto e da pessoa. Por exemplo... é completamente disfuncional no meu caso. Mas Então, eu entendo. não, por exemplo, eu tenho muito essa coisa de... Eu escolhi uma profissão que me permite não ter que trabalhar todos os dias 8 horas por dia numa empresa. Como você é preguiçosa. Não. Você trabalha muito mais agora. Não era nem expor, né? Você acabou com o meu argumento. Não quero ser CLT e trabalhar numa empresa. Aí você vai empreender ou você vai ser autônoma e você percebe que você trabalha não 40 horas por semana, mas 80. Esquece que a Camila fala. Eu ia dizer que eu me Corta o microfone dela. Corta o microfone da Camila. Eu me dou esse direito. Trago verdades. Porque eu conheço limites. Agora que você fudeu com o meu argumento. Já trouxe verdades. Conheço o meu limite e eu me dou o direito de não ser a Lauren na vida e falar, eu não vou... Por exemplo, eu não quero pegar mais do que X pacientes. Mas você poderia ser um empreendedor e ganhar milhões... Foda-se, eu não quero. E tá tudo bem. A gente estava tendo essa conversa anteontem, não sei, né? Do quanto eu prezo pelo meu descanso. Então, se assim, eu tô com febre, eu não vou gravar podcast, eu poderia né? ter mais, sei lá, 5 pacientes na minha grade? Poderia. Eu quero, não.
Por quê? Porque tem hora que eu quero sentar no sofá e fazer nada. Exatamente. É isso. E assim, sem culpa nenhuma. Eu tenho zero culpa. E assim, tiro ensina. férias Me com culpa ensina. nenhuma também. Porque, gente, se Férias eu pra não mim tiver ainda é bem... difícil. Férias é- Se eu não tiver bem, como que eu vou ajudar uma pessoa? Com Entende? certeza. Então, assim, de tempos em tempos, eu tiro uma semana para fazer nada. E é interessante pensar, né, que uma pessoa que é absolutamente perfeccionista, não, eu faço de tudo, eu trabalho com febre, né, meu amor? Ok. Talvez, sim, isso possa ser trabalhado em terapia, porque tem coisas que a gente romantiza, eu não tô te criticando, porque eu às vezes faço igual, muitas vezes, infelizmente, mas Eu não, gente. Mesmo. às vezes eu tô aprendendo ou não. Queria ter sua paz, eu tô aprendendo a ter paz. Mas assim, às vezes a gente romantiza coisas que também são disfuncionais, Óbvio. né? Sim. Defeito chique, né? A Aquela tal da história. mulher Defeito guerreira, chique. né? É. Pô, você vai ver a mulher guerreira. Meu Mulher Deus, ela tem guerreira, 3 exato, turnos. Exatamente. E, tipo, é uau, isso. mulher... Coitada da mulher guerreira, sabe como? Então a gente tem tanto. Eu nem. Olha, que interessante. Dá pra fazer um mapa mental desse episódio. Ele seria Nossa, ele seria um rabisco. imenso. Assim. Ele seria um mind fog. Todas as Como que é nossas o nome? conversas são. Fog. Brain fog. Brain fog. A gente tem esse meme nos nossos cafés, né? A gente começa a falar e uma interrompe a outra em vários assuntos e no fim tudo faz sentido. Só que eu acho que... esteja fazendo pra quem tá ouvindo. Então, é mas isso que eu ia dizer. Será que, no caso, deixem nos comentários. Não sejam os pacientes bonzinhos. Foi agora que a gente falou do paciente bonzinho? Você sabe Foi que essa outro questão, não só do paciente bonzinho, mas eu estava vendo uma nutricionista falar esses dias que alguém comentou com ela assim, putz, nunca, acabei não voltando porque eu não consegui fazer nada do que você sugeriu. Ela falou, mas é exatamente por isso que você tem que voltar. A gente precisa rever a estratégia. Aonde que pegou? Qual foi a dificuldade? O que faltou? Para que a gente possa ajustar, para que você possa engajar, né, no tratamento que eu estou te oferecendo. E aí, eu achei isso maravilhoso. Serve Porque muito. se você não dá esse feedback para a equipe que te trata, como que a gente vai saber ajustar para que fique bom para você, para que você, de fato, melhore? Se você chega lá e fala assim, não tive crise, tá tudo certo. E aí eu acho que tá na dificuldade Sabe como? de tolerar perceber que a sua performance, entre muitas aspas, Sim. foi aquém do que você esperava. Tipo assim, E lidar com o fracasso. falhei, mas não quero, não quero que Não, você quem saiba. nunca, eu não sei, quem nunca, eu falo quem nunca, esperando que vocês falem, eu também, mas não sei. O dia que você não quer ir pra terapia e não vai, normalmente é o dia que você mais precisa. Eu faço isso direto. Tô fudida da cabeça. Hoje eu tô tão mal que eu não vou fazer terapia. Mas justamente é pra isso que Pô, serve a aí no dia que você faz assim, não, tá tudo lindo, essa semana foi ótima, eu tô ótima. Aí você vai Por que você esmiuçando, faltou a semana- a pessoa teve uma crise, Por que tipo, você faltou absurda. semana passada, Letícia? Não, porque eu tava deitada na cama tomando... Porra, porque, entendeu? E a semana foi ótima. E a Uhum. semana foi ótima. Então, assim, tantas nuances, tinha que fazer Deixa- um mapa mental. Tentar só fazer um wrap-up, porque a gente já tá chegando no fim. Última dica, tem um site, uma inteligência artificial que faz isso. Ela escuta a sua reunião e ela monta, como é que fala? Ata. Ata. Putz, não Gente, posso eu falar sou isso pra sempre- você, porque eu sou você é sempre louca a da pessoa ata. que faz a ata. Vai, Acho que você vai me perder seu substituiu. emprego. Gente do céu. E o... Me incluam fora dessa. Se a gente for fazer ata, Não, e o site, Pode pegar pra eu você. não lembro o nome do site, eu vou colocar nas referências. Eu sempre falo que eu vou colocar nas referências e não coloco, mas eu vou pôr. até porque a gente não colocou nada ainda, né? Até porque a gente não colocou nada Tá. ainda, tá? Mas a gente vai pôr, eventualmente. Enfim, ele faz as atas do tipo, vocês falaram de tal coisa em tal horário, tal pessoa falou tanto tempo. Não talking points. É tipo porque isso, é mais- um briefing da ata. reunião, sei lá. Enfim, era só isso. Eu não sei o nome, que dica Eu tenho merda, dó né? dessa inteligência artificial, porque, né, a gente vai e Nossa, volta será muito que tempo. testar? Será que a gente podia testar num podcast? Ela ia quebrar. Exato. Mas Ela eu ia ficar queria muito louca. amarrar com o ponto, trazendo mais uma polêmica que é essa. Qual terapeuta você procura para você achar que... Assim, qual terapeuta, quando a gente fala terapia eterna para todos, essa pergunta eu acho que é bem importante. Porque se você vai gastar o seu dinheiro, o seu tempo, em uma coisa que vai não necessariamente te levar em direção ao que você quer, qual que é o perigo disso? Isso pode fortalecer a desesperança. Por quê? O paciente Ou a crença pode... de que terapia não funciona. O paciente pode pensar, nada funciona comigo, ou a terapia não funciona. E olha como é um dilema ético. Porque um psicólogo que faz um trabalho ruim, ele faz com que a visão da profissão inteira seja queimada. Vergonha da profissão. Vergonha da profissão. Quem nunca ouviu alguém falando, eu fui num psicólogo e foi horrível. Nunca mais eu vou. Mas esse psicólogo não representa o que é ser um psicólogo. E pra gente convencer as pessoas disso é muito difícil. Então, assim, eu até fico receosa de levantar essa bandeira de façam terapia. Eu fico com Porque olha pros vergonha. terapeutas, gente. Sim. Assim, a gente É tem... terrível.
E não que eu seja uma excelente terapeuta, assim, tem tanta Sininho, coisa. Não, mas o ponto é que, estatisticamente, inclusive se voltarem no episódio de formação, existem lacunas, assim, enormes, gigantescas na formação do psicólogo. E eles estão saindo da faculdade com canudos, com CRP. E aí a pessoa vai lá e aí reforça essa crença de que para mim não vai funcionar. E como desespera, ainda mais se a gente está falando de questão de pensamento e comportamento suicida. A pessoa pode ser, sei lá, o último leap of faith, o último salto de fé dela para uma coisa inócua, que ela gastou o tempo e o dinheiro dela e a energia. Às vezes que ela tem pouca, né? Que ela tem pouca para um profissional que não vai ajudar e não é culpa dela. Ou um profissional que piora. Sim. Exato. Tem alguns processos terapêuticos que pioram o sintoma, infelizmente. A gente tem que falar de iatrogenia também. Mas você sabe outra coisa que eu percebo muito? O paciente chega na clínica, já tentei de tudo. Tipo, é a última chance que eu tô dando. Isso dá um ele joga essa responsabilidade no meu colo. Pega aí, ó, puxa. Se vira. E aí, a minha preocupação é, ele tentou de tudo. E todos esses, sei lá, 20 psicólogos que ele passou antes de mim, eram todos ruins? Ou, tipo, ela não se ajudou também? Acho que também, probabilisticamente, pode ser que... Eu fico super preocupada, sabe, quando isso acontece. Sobre o paciente ruim, porque tem o psicólogo ruim e tem o paciente ruim. É porque tem paciente que pensa que a gente vai dar, lá que a gente é isso. Que é só vir para terapia. Então, você não precisa fazer mais nada entre uma sessão. Então, deixa eu deixar um disclaimer que o próximo episódio a gente vai falar sobre... Temos compromissos. Sobre como, para atravessar o inferno, você tem que passar por ele. Né? Sim, então, como que o paciente tem que se comprometer e a tolerar o sofrimento, a fazer as coisas que são propostas em terapia. Acho que a gente entraria muito, se a gente alongasse essa discussão, a gente entraria muito no que a gente a gente não cala a boca. Quer falar. A gente queria agradecer por mais um dia da audiência de vocês. Espero que tenham surgido ideias, reflexões, questionamentos aí a partir da nossa conversa, que tenha sido divertido de algum modo. E obrigada por fazer companhia pra gente. Que a gente sem cancelamentos, né? Enfim. Até a próxima. Até a próxima. Alô, faz